Hoje nós iremos falar sobre a transição planetária. Não sei se é um tema comum, a maioria de nós espíritas já ouvimos falar, né? Mas para quem nunca ouviu falar, seria, o mesmo que algumas religiões chamam de o fim do mundo, né? O término de tudo, o colapso, né? Onde será o juízo final. No Espiritismo, nós entendemos que não é bem assim. É um processo, é um ciclo normal, natural, que sempre aconteceu e sempre acontece entre os planetas e os mundos habitados do nosso universo, né? Então, algum tempo atrás, num planeta mais evoluído que o planeta Terra, porque nós sabemos que as esferas mundiais, elas são classificadas devido à evolução espiritual. Então o planeta que nós habitamos é um planeta ainda de provas e expiações. Por isso, das situações que nós encontramos aqui, de dores, de enfermidades, de doenças do corpo, da alma, de catástrofes, de todas essas dificuldades que nós encontramos aqui nesse planeta, que caracteriza um planeta ainda de pessoas, de espíritos ainda imperfeitos, como disse Dona Luzia, que ainda precisa da dor como um instrumento ainda de aperfeiçoamento, de burilamento do seu íntimo. E há um tempo atrás, há muitos anos atrás, o planeta Terra ele recebeu alguns espíritos de planetas mais evoluídos, de um planeta mais evoluído, chamado Capela, que veio para esse mundo, uma forma de uma tratativa, de um remédio, para que eles pudessem trabalhar os seus corações num mundo mais atrasado, e em contrapartida colaborar para a evolução desse mundo. Então, se nós puxarmos um pouco na memória, a gente vai lembrar de pessoas assim que foram divisores de água no mundo. Descobertas, invenções, Thomas Edison, Albert Einstein e outros que fizeram descobertas assim que mudaram o rumo da humanidade. Essas pessoas têm essa característica do quê? De espíritos extremamente evoluídos, que já tinham contato com tecnologias e inovações que a gente sequer imaginava, vem para um planeta atrasado, e isso para eles é muito natural. É a mesma coisa de pegar algum de nós aqui que convive hoje no século 21, conhece todos os recursos que tem aqui, e você vai para uma aldeia distante, bem isolada, e você vai viver ali sem recurso, sem água encanada, sem esgoto, sem energia, sem internet. Você pode até não ser o inventor e o descobridor daquela tecnologia, mas você sabe que tem recursos que vão além daquilo. Então, essa insatisfação de acomodar naquela situação, naquele desconforto, naquela total privacidade, vai fazer o quê? Vai despertar em você a necessidade de buscar alternativas que vai trazendo facilidades para você. Então, quando acontece, como aconteceu no Exilados de Capela, que veio para o planeta Terra, como uma forma de punição, porque dentro de Capela eles não evoluíam mais, eles não acompanhavam os outros espíritos que estavam evoluindo. Então o que é feito? É separado esses espíritos no processo reencarnatório. Então depois que eles desencarnam, no caso de Capela, que eles desencarnavam em Capela, eles não voltavam mais para aquele mundo, eles encarnavam no planeta Terra, Então eram espíritos atrasados para um mundo e adiantados para outro. Então é um instrumento tão perfeito, que ele tem essa função de, como uma penalidade, contribuir, obriga eles a lidarem com criaturas mais embrutecidas, mais ignorantes, e de contrapartida
contribuir para a evolução daquela humanidade, né? Então, alguns milhões de espíritos encarnaram aqui no planeta Terra nessa época. As comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberaram naquela época, né, através desse consenso, porque cada mundo é governado por um espírito, né, um espírito como Jesus, porque Jesus é o governador do planeta Terra. Então Jesus recebeu aquela turba de seres sofredores e infelizes que vieram promover um novo ciclo evolutivo na Terra. Então olha como era visto, né? Como uma evolução. Então você imagina um planeta que recebe um monte de espírito atrasado, entre aspas, mas que ia promover evolução. Então o planeta Terra, ele está se aproximando, ele está entrando nesse processo, que é um processo de regeneração, que é o mesmo que aconteceu em Capela. Então, são ciclos, como Kardec cita, são ciclos de 70 em 70 anos. Se iniciou na revelação do Espiritismo, esse processo, assim, da contagem. Então, o planeta Terra está começando esse processo. Então, por isso dessas crises, dessas pandemias, né? A pandemia em si, em todo o meio espírita, ele já foi um dos processos desse desencarne coletivo, né? E aí a gente tem terremotos, tem catástrofes naturais, tem uma série de eventos que vão continuar, né? A pandemia não é a última, que vai promover o quê? Esses desencarnes coletivos, né? E essa separação, esse processo de separar os espíritos que ainda não demonstram um processo evolutivo. Então a gente conhece, né? Você conversa com algumas pessoas, ou você ouve notícias, né? De pessoas que você identifica que não está nesse processo. Basta a gente olhar o nosso noticiário, você vai ver notícias lá que caracteriza espíritos que não estão caminhando nesse processo evolutivo, né? Estão se endividando cada vez mais, estão se comprometendo cada vez mais. Então possivelmente, né, não somos nós que fazemos essa escolha, nem essa classificação, mas possivelmente, né, são espíritos que não vão reencarnar mais aqui, já vão entrar nesse processo de regeneração. E aí eles irão para um mundo menos evoluído que o planeta Terra, onde eles vão ter que lidar e vão passar por esse processo de uma forma de transformação íntima e a evolução íntima, e de contrapartida contribuir para esse mundo para onde eles vão. E o planeta Terra vai passar de planeta de provas e expiações para um mundo mais evoluído, né? Ainda de seres humanos encarnados, ainda de espíritos no corpo, mas com menos dor, menos expiação, menos sofrimento, né? Então é um momento de grande transição e de formas. Modeladores no vaso orgânico mergulham na densa massa física, fixando as criaturas de hoje que definem seus futuros habitantes, né, nesse outro mundo. A época atual é de transição, confunde-se os elementos das duas gerações, colocando-os no ponto intermediário, assistindo a partidas de um e a chegadas de outro. Então, muitos não virão para cá, e de contrapartida muitos a gente receberá aqui, que vai impulsionar essa evolução do planeta Terra. Tem até um número que Kardec cita aqui, que depois eu vou estar relatando, mas no Livro dos Espíritos, na questão 55, Kardec pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? Então ele pergunta: todos os planetas são habitados do universo? E a resposta é sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, e em bondade, e em perfeição. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo os seres para o objetivo final da providência. E na 56 ele pergunta: é a mesma constituição física dos diferentes mundos? Não, de modo algum se assemelham. Por quê? Porque o planeta, ele depende da evolução
do nível espiritual dos que o habitam. Então, quanto mais material esse planeta, mais denso é o nosso corpo físico, mais pesada a nossa massa, o nosso perfil espiritual ainda é menos evoluído. Quanto mais evoluído o mundo, menos denso, menos matéria, mais bondade, mais perfeição. E essa é o nosso processo natural por qual nós estamos passando. É a mesma coisa de você pegar um copo de água suja e colocar num copo, esse recipiente transparente, e você ir observando ao longo do tempo aquele processo de depuração, né? É aquele processo de depuração que você consegue visualizar os diferentes mundos e os diferentes processos evolutivos. E interessante, uma frase do Milor Fernandes, né? Que é aquele chargista que fazia sempre charge em jornal, que uma vez ele colocou no jornal assim: a prova de que existe vida inteligente fora do planeta Terra é que eles nunca entraram em contato conosco. Então, dá para entender o seguinte: da mesma forma que existem planetas menos evoluídos, a maioria dos planetas são de seres mais evoluídos do que nós, né? Então, eles não têm muito interesse em entrar em contato com nós mesmos, não, né? Qual é o maior momento da transição que nós passamos na história recente do nosso planeta? Então, um dos pontos marcantes do processo de regeneração, né, do planeta. Há 2000 anos, um bebê veio nos dizer que passaríamos da lei de Talião para a lei do amor. Até hoje, não acreditamos e estamos caminhando para processar isso dentro de nós. Será que a gente ainda não aprendeu a lição do Cristo? O que vocês acham? Essa semana eu estava conversando com um rapaz, né, formado em Direito, um cara instruído. Nós estávamos falando justamente sobre perdão. A gente começou um assunto sobre doença e aí a gente falou sobre mágoa. Ele falou: cara, eu tenho ressentimento, eu não perdoo. Eu pisou na bola, olha, não perdoo, eu guardo mágoa. E a gente insistiu naquela conversa e tal. Ele era imutável, a personalidade dele, ele falou que não. Então assim, e é uma pessoa que frequenta a religião dele, eu não sei qual que é, mas se não me engano ele é católico. Então assim, ele tem a sua crença, se considera cristão, né? Lê a Bíblia. Então, a massa humana, né? A massa humana faz o quê? Nós seguimos uma religião, nos denominamos cristãos, mas não seguimos a orientação do nosso mestre. Então nós falamos, nós viemos aqui fazer palestra, nós fazemos campanha do agasalho, fazemos campanha do quilo, distribuímos sopa, mas nós não trabalhamos a nossa luz interior, que vai ser o que vai definir o nosso processo de regeneração, que vai definir se a gente vai reencarnar nesse planeta ou se o nosso grau de reencarnatório vai ser rebaixado. Porque o trabalho que nós temos que travar, meus irmãos, é íntimo. Distribuir sopa, né? Não que não seja um mérito, tá? Longe disso. Mas o que a gente tem que entender é que o trabalho necessário, ele é dentro, não é fora. O trabalho fora é fácil de fazer. Distribuir sopa é fácil fazer, né? Fazer caridade, vir aqui fazer o evangelho, é simples. Você pega um trecho do evangelho, estuda meia hora, 1 hora, você vem aqui e você fala. O problema é que nós estamos, inclusive no meio espírita, né? Vamos falar da gente. A gente está falando muito e agindo pouco, né? Nós vimos claramente, né, na pandemia, né, um monte de espírita com medo de morrer. Parece brincadeira, né? Mas a gente fala sobre isso todo dia. Como é que nós devemos nos expor, né? Durante a pandemia, qual que era a recomendação? Que a gente seguisse a recomendação, mas não gerar pânico nos nossos diálogos. Nós tínhamos obrigação de ser pacificador. É igual aquela história do Chico no avião.
que Emmanuel falou para ele quando ele se desesperou? O avião entrou em turbulência, o Chico estava no voo, né? E o avião começou a tremer e tal, e o pessoal começou a levantar, olhar para o Chico, porque falou, bom, o Chico Xavier está no avião, nós está tranquilo, né? E de repente, quem que entra em desespero? O Chico. Começa a gritar, se desesperar, nós vamos morrer, e ele, meu Deus. E Emmanuel, o guia espiritual, aparece para ele e fala, Chico, o que é isso? Ai, você não está vendo o que vai acontecer? Eu acho que o avião vai cair, e nós tudo vamos morrer. Ele, bem provável, mas e daí? Se recomponha, morra com educação. É igual nós espíritas, nós temos obrigação. Podem achar que não, mas nós temos. O que nós estamos fazendo aqui? Né? Se tudo que nós fazemos aqui não serve para a nossa vivência, para a gente passar por algo que seja uma pandemia, que seja uma doença, que seja um desencarne do ente querido, que seja uma crise financeira com uma postura diferenciada, nós estamos perdendo nosso tempo. E no processo de regeneração do planeta, o que vai ser levado em conta não é só as horas de evangelho aqui, não vai ser os pratos de sopa distribuídos, porque isso a gente consegue fazer tranquilamente. A batalha que nós temos que travar é íntima, é de transformação íntima. O primeiro passo já foi dado, né? Como ele diz aqui, Jesus já plantou a semente, e nós estamos aqui correndo atrás do rabo e não evoluímos, né? Então, Santo Agostinho fala o seguinte: o planeta chegou a um dos seus períodos de transformação, em que o orbe expiatório mudará para planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele a lei de Deus imperará. Qual que é a lei de Deus? Será que não é a mesma que Jesus trouxe para a gente? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente precisa desse ensinamento arraigado dentro do nosso coração. Mas quando eu falo dentro, é lá dentro mesmo. É você respirar isso no seu dia a dia. Eu estou lendo um livro bem interessante, que chama assim, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Era para ser um livro de empreendedorismo, mas eu vi que é um evangelho, porque ele fala muito sobre isso. Ele fala, esse livro foi escrito em 1939, se eu não me engano, 1939, e o cara fala sobre o que a gente está passando hoje, sobre como deve ser a nossa postura. Então, até o capítulo que eu estou lendo, ele fala assim, não fale mal dos outros, não julgue e não se queixe. É o nome do capítulo. Eu olhei, hoje eu abri para ler, eu olhei, dei uma olhada na capa de novo, falei, cara, será que esse livro é evangélico eu não percebi? Por quê? São sinais que nos é dado a todo momento. Nós somos avisados, relembrados, assistidos todo o momento. Olha a oração. O que é oração na nossa vida? E nós como que lidamos com a oração? Quando a gente vê alguém passando por uma dificuldade, você fala o quê? O máximo que eu vou poder fazer para você é rezar. É o melhor que você vai poder fazer, é orar por essa pessoa. Não existe outra coisa melhor. O poder da nossa fé. A dona Luzia estava falando em pensamento. Hoje os cientistas descobriram que não existe matéria. Materialista agora está ferrado, porque ele vai dar trabalho para ele ser materialista, porque a matéria não existe mais. Quem descobriu? Cientista. A maioria dos cientistas são ateus, tá? Só para vocês saberem. Inclusive tem uma religião nos Estados Unidos, eles criaram como religião para poder ter o direito de divulgar, porque eles divulgavam antes, era um grupo, o criador disso é um prêmio Nobel, né, de ciências, eu não lembro o nome dele agora, e ele divulgava o ateísmo, né, um grupo grande, né, e numa pesquisa que fizeram mundial, se eu não me engano, os ateus nunca tinham passado de 0,5%, e nessa última pesquisa estava em 3% o número de ateus. Então assim, de 0,5% para 3%
É muita coisa, né? E eles descobriram que criaram-se uma religião chamada o Grande Espaguete Voador, criado por esse cientista, prêmio Nobel, para divulgar, porque a partir do momento, nos Estados Unidos, a partir do momento que você tem uma religião, você pode falar dela à vontade e ninguém pode criticar. Então, eles criaram uma religião chamada o Grande Espaguete Voador, para poder divulgar o ateísmo, né? Então, hoje, se tem dificuldade em ser materialista, porque se descobriu que a matéria nada mais é do que energia condensada. Então você pode pegar qualquer substância que tenha no planeta da Terra, dividir, que até um certo tempo atrás a gente conseguia chegar no átomo, né? Que já é uma partícula invisível. Hoje eles conseguem pegar o átomo e dividir mais 68 vezes. Então você imagina, ele pega um átomo que já é microscópico e divide mais 68 vezes. E quando ele chega nessa partícula, que eles colocaram o nome de partícula de Deus, né? Por que será? Eles conseguem fazer essas partículas se chocarem uma na outra. Então, se são duas partículas, deveriam fazer o quê? Quebrar, né? Quando eles fazem isso, tem impulso elétrico. Então, você tem uma matéria que quando você quebra, tem impulso elétrico, energia. Então, se você aplicar um passe nessa cadeira, quem sentar nela vai receber o passe. Então, os cientistas estão descobrindo Deus. E a hora que eles descobrirem, que eles já estão muito perto, eles vão ser mais crentes do que nós. Porque eles vão descobrir no processo inverso ao nosso. A gente, desde criança, a gente vem falando, vem ouvindo, vem frequentando a igreja, e vem aperfeiçoando, uns mais, outros menos, né? Aí tem aqueles que, você é católico? Ah, não praticante. O que é isso, né? Você é espírita? Ah, vou lá. Hã? Simpatizante, é. O que é simpatizante espírita, né? Então, assim, você vê que aquilo lá e nada é a mesma coisa, né? E eles estão descobrindo pelo processo inverso, negando. Não, peraí, não. Não. E aí? Então, para você ter ideia, né? Como que Deus, ele trabalha de uma forma silenciosa, né? Ele trabalha de uma forma silenciosa e ele vai contornando, ele vai envolvendo, e as coisas vão sendo reveladas para nós. Então nós, todos os dias da nossa existência, nós somos colocados em contato com situações para trabalhar esse problema íntimo que cada um de nós tem. Ah, mas qual que é esse problema? Cada um tem o seu. Eu sei qual que é o meu. Então tudo na minha vida, todo o histórico de dificuldade, relacionamento com pessoas, negócio, amizades, tudo está relacionado às minhas imperfeições. Então, é como se o mundo fosse dando toma essa aqui. Aí você olha, não quero. Então ele vai fazendo o quê? Para a gente ficar mais claro, né? Começa na família que você nasce. É o primeiro laboratório seu. Como que é a sua relação dentro da sua casa? Seu pai, sua mãe, seus irmãos. E ao longo dos seus anos ela vai se estendendo. Conforme a sua maturidade, ela vai se estendendo. Como que é o seu comportamento na escola, com seus colegas, com seus amigos, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, na rua, como patrão, como empregado. Então, todos os dias nos é dada a oportunidade da gente trabalhar a nossa imperfeição. Então aquela pessoa que é extremamente irritada, o que vai ter no caminho dela? Treinamento para a pessoa irritada. E como que é o treinamento para a pessoa irritada? É bem assim mesmo. É te irritando, entendeu? Para ver como que é a sua reação. Até você ter úlcera, né? Aí você não entende o que é a úlcera. A úlcera é a sua irritação interior que você não entendeu, ela vem para fora. Não, agora toma, é isso aqui, ó. Aí o médico fala para você, né? Você é muito nervoso? Você passa muita raiva? O senhor trabalha com o quê? Então, outra pessoa tem que vir falar para você. Aí você toma o remédio,
melhorou a úlcera. Você toma remédio, né, para sarar da úlcera, para continuar nervoso. Então você fica calmo enquanto você está tratando da doença, porque o médico falou o que para você? Você tem que pegar leve, né? Trabalha menos, estressa menos, senão você não vai sarar. Aí você faz aqueles 15 dias de tratamento, menos irritado, tomando remédio, louco para sarar, para quê? Para voltar a ser irritado de novo. Então a gente fica nesse ciclo, né? Como diz um palestrante, a corrida dos ratos, você fica correndo ali e não sai daquilo. Então isso em todas as nossas imperfeições. Quando a gente fala isso, cada um de nós vai identificando qual que é o problema, e aí você começa a olhar para trás, você começa a olhar a sua vida, né? Olhar as coisas que acontecem na vida, as pessoas que estão convivendo com você. Você fala, mas não é que é mesmo? Então meu chefe é assim por quê? A minha esposa é assim por quê? Meu marido é assim por quê? Realmente é uma conspiração. Você deve estar pensando nisso, é verdade, é uma conspiração contra não, a favor de você. É uma conspiração a favor de que você se transforme. Você só precisa olhar para aquilo da forma correta. Então, como que nós lidamos? O chefe é problema, você troca de emprego. Aí você vai trabalhar com outro cara que tem o mesmo perfil daquele. O cara casou 5 vezes. Se você juntar 5 esposas dele e colocar do lado dele, e colocar assim, fazer uma análise de perfil, são todas da mesma característica emocional, vibram na mesma sintonia. Eu tive uma experiência dessa. Depois você corta, Marcelo, essa parte também, tá fazendo um favor. Eu sou casado pela 2ª vez. Você sabe o que é a pessoa falar a mesma frase uma da outra? Sem brincadeira. Nesse ponto, só falei uma vez para ela que ela parecia com a outra, já foi o suficiente. Mas é de falar a mesma frase, sabe? Aí quando você briga com a pessoa, você fala, não, vou brigar, mas se você quiser me largar, pode largar, mas eu não largo você, porque se eu largar eu vou pegar outro igual, então, ué. Enquanto você não aprender, você vai continuar naquele padrão. A lição é insistente, lembra que eu falei? É uma conspiração, você precisa mudar. Você vai ter que mudar. Esse arrastamento é irresistível. Vai acontecer. Vai acontecer. Pode ser que não seja nessa vida, mas vai acontecer. Nós somos condenados, meus irmãos, a nos melhorarmos. É uma condenação boa. Nós somos condenados a nos melhorarmos. Então nós estamos hoje passando por esse processo de período de transição. Período de transição. Vocês já viram uma pessoa pós-operatório? Ela não pode sair do hospital ainda, mas ela já está levantando da cama e está indo no banheiro. Então ela vai andando devagarzinho, segurando o soro aqui, o braço para o soro, aquela dificuldade, se ajuda a sentar no banheiro, ajuda a levantar. A gente está naquele processo. Então alguns de nós não vai passar, não vai sobreviver. E outros, a hora que terminar esse processo de transição, ainda dá tempo. Vai superar essa fase e continuar, Espero que nós se encontremos do outro lado, Nós estamos falando de aproximadamente 8 bilhões de encarnados no mundo. Se nós imaginarmos que 10% não vai voltar para esse planeta, a gente está falando de 800 milhões de pessoas. Porque, convenhamos, existe muito mais pessoas boas do que pessoas más. O mal ele é mais barulhento, mais alardoso. Então a gente acha que o mal domina, mas não é. Hoje a gente percebe até pelas nossas leis hoje. Você não pode bater no animal, você não pode, tem lei de proteção da criança, isso aí já é o quê? Uma característica da evolução humana. Vai chegar um tempo que não vai precisar mais da lei, não vai falar, nossa, você não pode mais, porque ninguém vai fazer mais. Hoje ainda tem que falar que não pode, mas antigamente ninguém falava nada. Você via alguém batendo numa mulher na rua, ninguém falava nada. Marido, como que era que a gente foi falar? Não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje, eu duvido que fique assim. A gente vai se incomodar, vai tentar evitar, apaziguar, segura, chama a polícia, faz alguma coisa.
A gente não soa mais normal para a gente, incomoda isso. Você vê uma pessoa abrindo o vidro do carro, jogando um papel pela rua, incomoda a gente, né? Antigamente era a gente que estava jogando. Você vê um animal maltratado, incomoda a gente, né? Então isso demonstra o quê? É essa evolução que vai acontecendo intimamente, né? Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Estão fazendo as contas aí, pessoal? Está perto, né? Eu vou estar com 57 anos. Quase, hein? Na pergunta 798, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará partilhado como crença apenas para algumas pessoas? O espiritismo, ele tem uma característica assim fundamental, que é o quê? A reencarnação. Não tem como você falar de espiritismo sem falar de reencarnação. A minha esposa, ela é batista. Então assim, a gente se dá bem, né? Tipo assim, ela não se envolve comigo, né? Ela não me impede de vir no centro espírita, e eu não me impeço dela ir na igreja dela. Então eu saí para vir para cá, ela saiu para a célula, né? Só que quando a gente vai conversar sobre religião, chega algumas coisas que trava, né? Não é que você não quer, mas trava. Então quando começa a falar de céu e inferno, aí você já fica pensando, né? Você fala, poxa, mas céu e inferno, né? Complicado para um espírito acreditar em céu e inferno. E para eles é difícil acreditar em reencarnação. Então Kardec pergunta o seguinte: mas como que vai ser lá na frente? A gente vai acreditar em quê? Né? O espiritismo vai dominar a Terra? Kardec diz, a espiritualidade responde, certamente que se tornará crença geral e marcará nova era da história da humanidade. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra interesses do que contra convicções. Portanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas internas, na maioria das vezes materiais. Você imagina hoje, né? Vamos pensar sem julgar, só pensar, sem julgamento. O que seria se todas as religiões acreditassem, não fossem espíritas, mas começassem a ser espiritualistas? Você imagina as religiões que deturpam o ensinamento, né? Que negociam o céu com as pessoas. Ia envolver isso aqui? Ia ser prejudicial para os negócios? Com certeza. Então, vai ter resistência? Muita, né? Então, por isso que a espiritualidade fala, vai ter resistência, não de convicção. No íntimo, eles vão ver que faz sentido. Porque é fácil você pensar e você combater, por exemplo, essa questão do céu e do inferno, né? Eu sempre cito o exemplo. Você vai num dia de visita num presídio. Os exemplos que você vai ver lá já fica fragilizado a versão do céu e do inferno, porque lá você vai encontrar uma mãe de um bandido, né? De um criminoso, que está lá com uma comidinha, com uma roupa limpa, e que se o diretor do presídio falar para ela: tia, vem cá, se eu soltar ele, a senhora toma conta? A senhora se responsabiliza? O que vocês acham que ela responderia? Sim, ele é meu filho, eu vou cuidar dele. E aí você acha que Deus, né, fala: não, você não, é fogo do inferno pela eternidade, né? E quantas mães angelicais não têm filho bandido? E aí como que aconteceria? O filho morre, vai para o inferno, e a mãe vai para o céu. O que essa mãe faz na hora que ela chega lá? Ela chega lá e fala: cadê meu filho? Mãe é assim, né? Se ela sabe que o filho está no lugar, a primeira coisa que ela chega, não dá nem bom dia. Ela fala: mãe, cadê meu filho? Né?
Fala, minha senhora, meu filho, né, conforme o histórico dele, que a senhora sabe muito bem, ele está lá com coisa ruim. O que ela vai falar? Eu quero ir para lá. Alguém duvida disso? Mães, vocês sabem que são fera, né? Então o que elas vão falar? Não, quero ir lá para ele. Não, mas ele está lá eu estou falando lá embaixo, no inferno. Não tem problema, eu quero ir lá. E aí, como que fica isso? Ou vocês acham que a mãe vai ficar lá no céu, né? Felizinha, sabendo que o filho está lá no inferno? Sério mesmo? Não soa, né? Não, é incompatível com o entendimento que a gente tem aqui humano. É incompatível com o entendimento humano nosso. Você imagina o nosso entendimento de espírito evoluído. Então, a espiritualidade vai reinar. Não o espiritismo, a espiritualidade. O catolicismo vai ser mais espiritualista, a batista vai ser mais espiritualista, todas as religiões vai ter mais. E a gente já percebe isso já? O que vocês acham? Já dá para perceber? Durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo apagará. Sua mancha, porém, será mais célebre que o cristianismo. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. O primeiro período de 70 anos, que foi de 1857 a 1927, teve como foco a consolidação do fato de que o espiritismo não é uma crença fundamentado em ideias humanas, mas sim o espiritismo é uma doutrina dos espíritos. Então o espiritismo tem essa característica. Você pega uma Bíblia, ela foi lá traduzida, né, por alguém, né, de alguma religião. A maioria das Bíblias, se eu não me engano, brasileiras, são traduzidas num padrão alemão, se eu não me engano, né? Não sei se agora é brasileiro. Mas você vê o Haroldo falando sobre tradução, porque ele fez uma tradução, né? O Haroldo Dutra Dias é um palestrante espírita, ele fez uma tradução do Evangelho, com os manuscritos mais antigos que você tem hoje, que estão em grego. E ele fala, se você der esses manuscritos para um nordestino traduzir, você vai falar, Jesus era nordestino. Por quê? Porque a tradução, ela tem essa tendência de buscar a característica do tradutor, né? Por quê? O nosso linguajar, a nossa expressão é a mesma lá do Nordeste? Não, tem termos, palavras que são totalmente diferentes, expressões. Você imagina grego, e nem era grego, né? Era aramaico, a escrita de Jesus, dos discípulos na época. E aí o tempo, as traduções, né? O espiritismo tem essa característica, não é uma mão humana que tirou da sua mente, né? Foi ditado. A gente tem o exemplo das obras do Chico, são 400 e tantas obras, todas com direito autoral. O Chico nunca ficou com real, porque ele falava, a obra não é minha, eu só escrevi, né? Então não é humano. O terceiro e último período, o segundo período, de 1828 a 1997, teve como objetivo a proliferação dos centros espíritas, a difusão do conhecimento espírita. Foi o período em que ficamos especialistas em fazer discurso sem praticá-los. Passamos a ter conhecimento, mas sem corresponder com nossas atitudes. Mais ou menos igual nós estamos hoje. O terceiro e último período é de 1998 a 2067. É o que estamos vivendo neste momento e é o mais importante de todas as existências que até hoje tivemos. Não podemos negar que este é um grande momento da transição, o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Bezerra de Menezes. E aí Joana de Ângeles diz o seguinte: dá-se nesse momento a renovação do planeta, graças à qualidade dos espíritos que começam a habitá-lo, enriquecidos de títulos e enobrecimentos de interesse fraternal. Não é título né, de qualificação de estudo, né, gradual. Então em 2025, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão à Terra. 2025, está aí. São aproximadamente 200 mil espíritos. Isso foi ditado por um espírito, Adivaldo Franco, né?
Divaldo Franco. Então, 2060, até 2060, 200 mil espíritos altamente evoluídos que reencarnarão em 2025, segundo informações recebidas e divulgadas pelo médium orador Divaldo Franco, terão 35 anos de idade em 2060. Em 2060, os atuais líderes mundiais e indivíduos, outros que tendem ao mal, já estarão desencarnados. E parte deles, que não houver essa transformação íntima, não retornarão. O que isso quer dizer? No ano de 2060 estarão habitando na Terra, espíritos que pela sua índole, em todas as qualidades para habitar um mundo de regeneração, dentro dos limites de tempo em que Kardec afirma que o espiritismo será uma crença comum. E aí, qual o sintoma que a gente percebe desse espiritualismo expandindo? Dentro dos templos evangélicos, o que é as manifestações que a gente vê lá do Espírito Santo? Quando eles dizem que Deus falou comigo, é verdade, eles ouvem mesmo, são médiums na maioria das vezes. O que eles fazem com a informação é outros 500, mas geralmente é através de mediunidade. Não é Deus, nós sabemos, mas é uma forma de mediunidade e uma de manifestação. Templos católicos. Alguém já ouviu falar no Pedro Siqueira? Ninguém? Pedro Siqueira, ele é advogado, escritor, e ele é católico. Ele tem uma atividade dentro da Igreja Católica, eu não lembro agora a cidade, mas é daquele grupo que ele se reúne, que chama, um grupo de jovem que tem, carismáticos, os carismáticos. E ele, nessas reuniões, ele manifesta, ele fala isso, tem vídeo no YouTube, a Nossa Senhora Aparecida. E ele fala, ele dá orientações. Então tem vários vídeos dele no YouTube, depois se alguém quiser olhar. Então assim, ele fala que Nossa Senhora Aparecida fala com ele, e também outros santos e outros anjos falam com ele. Centro Espírita, nós já conhecemos, E aí a pergunta é, e nós? E nós, quando eu digo nós, é nós que vamos nos salvar, Onde vamos estar nesse momento? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, cabe a nós, essa mansietude e esse preparo dos nossos corações dia após dia. Então, meus irmãos, a gente só não deve esquecer que nós somos amparados e assistidos todos os nossos dias. Da hora que você abre os olhos, do momento que você está dormindo, que existe um processo de desligamento, que você vai para o plano espiritual, lá é te dado orientações, sobre a sua conduta aqui na terra. E aí você acorda, você começa a receber essas instruções, dentro de casa, na rua, no trânsito, motoqueiro é danado para ajudar a gente nisso, é motoqueiro, é buzina, tudo isso é uma frase num para-choque de um caminhão. A gente não percebe essas coisas, isso é banal para a gente, e é o plano espiritual. Não, manda mais isso, não, agora manda essa mensagem, não, agora põe um caminhão aqui na frente com a placa. E aí, nós vamos fazendo o quê? Só dispensando, não, isso eu não quero, não serve. A gente não usa, a gente costuma fazer o quê? Se livrar. Como eu disse, você muda de emprego, troca de esposa, não fala mais com o filho, briga com o irmão, bate no cunhado, briga com a sogra. Então eu sempre cito isso, eu tenho um impasse, uma relação muito complicada com a minha sogra, e ela deu um passo agora, semana passada, que agora ela me bloqueou no celular, deu um passo negativo, então eu tenho que resgatar isso aí, mais um resgate tem que fazer. Mas a gente percebe, a gente sabe qual que é. É que às vezes, como dói, o que a gente faz? A gente mascara. Então os nossos conflitos que a gente tem que resolver aqui, geralmente ele causa dor na gente. Então o que a gente costuma fazer? Você mascara. Chama de louco, Chama de louco e se isola daquela pessoa. É mais fácil. O cérebro da gente, ele faz isso, ele é
meio mala. Então ele, em vez de buscar entender, ajudar você, não, ele ajuda você a pôr um título naquilo lá, naquela situação, naquela pessoa, e se isola. Então você vai passando por cima das situações e você não evolui. Então você chega lá no processo final nosso, quando a gente passar pelo processo de transação e entrar no processo de regeneração, como que? Cristãos que não praticam o ensino do Cristo. Você jura de pé junto que você é cristão, mas você não pratica, né? E se aceitarem lá um título de batismo, de primeira comunhão, né, ou de palestrante espírita, de trabalho, a gente está bem. Agora, se não for assim, nós está enrolado, né? O belo dogma da reencarnação eterniza e define a filiação espiritual. E todos trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos, sobre a profunda justiça de Deus, não mais se queixam, mas se põem a adorá-lo. Meus irmãos, então é isso. A gente tem que estar com os nossos olhos abertos, pois nós somos os trabalhadores da última hora, né? Então, a lição de hoje era essa. Espero que tenhamos absorvido e permitido que essas palavras do Evangelho, essas palavras dos Espíritos como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Santo Agostinho, tenha penetrado os nossos corações e nos tenha ajudado a cada dia, é um passo de cada vez, nós sabemos, nós não damos saltos, mas que tenha contribuído para que a gente dê um passo que seja, né? Dê um passo, é um passo de cada vez, né? Então, com os nossos olhos fechados, nosso pensamento asserenado, nós agradecemos ao nosso bondoso Pai e ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, estudando sobre os seus ensinamentos, nesse processo em que nós nos encontramos de regeneração. Que possamos aproveitar toda e qualquer oportunidade que nos é dada para esse trabalho do qual nós precisamos urgentemente iniciar ou dar continuidade, que é o trabalho da lapidação do nosso espírito, corrigindo as imperfeições, amansando as nossas tendências ainda, que nos levam a ficar nesse ciclo vicioso e atrapalha o nosso desenvolvimento. Que o Senhor nos dê sabedoria, paciência, que nos abençoe com a nossa fé renovada e fortalecida todos os dias. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.